Amém. Eu convido você a abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 33. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 33. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, papai, e fala conosco, Senhor, nos abençoando através dela. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Amém. Semana passada eu não estive aqui, estivemos lá em Randa, né, e sente falta. Eu sinto falta. Não sei se você sente a minha falta, mas eu sinto a falta de vocês. Não dá para, mas eu sinto a falta. E essa semana Deus tem me incomodado e tem vindo fermento. Então vamos falar sobre fermento. Eu não cozinho, tá? Então depois você pergunte para os cozinheiros, os masterchefs que nós temos na igreja. Tem a Angélica, né, que faz bolo. E é interessante, eu não sei se você sabe, tá? A primeira vez que a palavra fermento vai aparecer na Bíblia é lá em Êxodo. E vai acontecer numa ocasião especial. O que acontece? Deus estava instituindo, acontece a 10ª praga, né? A 10ª praga vai acontecer, e Deus instrui Moisés a instruir o povo a estar sacrificando o cordeiro, passando o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e eles vão celebrar a Páscoa. Eles vão comer o cordeiro, não vai se deixar nada pela manhã, e eles falam para fazer pães, mas sem fermentos, pães asmos, porque não é dar tempo de fermentar. Então ali é instituído, e depois Deus começa a estabelecer, toda vez que forem celebrar a Páscoa, por 7 dias, não vão comer nada fermentado. E é algo tão sério que o sacrifício, um dos sacrifícios, tá? Há alguns tipos de sacrifício na Bíblia, mas um sacrifício específico, onde se oferece alimento, não pode ser servido com fermento, tá? É tão sério, que se você for em Israel, na época da Páscoa, o Pessah judaico, que acontece em abril, esse ano, é retirado de todos os mercados, o fermento. Deus instituiu que na casa dos seus filhos, do seu povo, os judeus, durante a semana, a celebração da Páscoa, não pode haver fermento, ok? Então, toda vez que a Bíblia faz uma conotação de fermento, fala fermento, é algo ruim. Mas nesse caso em específico, Jesus vai comparar ele ao reino dos céus. E isso dá uma treta entre os teólogos, porque todo mundo fala, não, se é fermento é ruim, a conotação é ruim nessa ocasião. Mas não tem como a gente falar, o reino de Deus é ruim como fermento. Então os teólogos, eles se debatem, mas isso é problema deles, e a gente vai ficar na palavra do Senhor. E o que acontece? Um verso antes, no verso 32, por isso que fala outra parábola, ele conta, no verso 32 ele fala assim, verso 31 e 32, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo quando cresces é maior do que as hortaliças, e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. São 2 pensamentos que Jesus está nos ensinando, e ele fala, olha, o reino dos céus é algo pequeno. Às vezes a gente fica procurando algo grandioso, às vezes a gente fica procurando, uau, eu tenho que sentir, eu tenho que ver um anjo. Não, o reino dos céus é como uma semente que é plantada nos nossos corações, irmãos. É uma palavra que você recebe, e é uma palavra de vida, e isso começa a crescer. Só que no verso 31 e 32,
é algo à vista de todos, é algo externo. Por quê? Porque ele compara uma semente que vai se tornar uma árvore, onde as aves vão ali fazer os seus ninhos, onde vão procurar de repente galhos para descansar ali, é algo visível para todos. E na mesma proporção, logo em seguinte, ele pega e fala, o reino de Deus também é como um punhado de farinha, um fermento, que quando se coloca na massa, leveda toda a massa. Aí a gente vai colocar um pouco místico, fala que é 3 medidas, os teólogos acreditam que é o corpo, a alma e o espírito, né? Porque fala, uma mulher, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega um fermento e coloca em 3 porções de massa e ela toda leveda, tá? Mas não fica nos 3, pega só o fermento. E o que acontece? Fermento, uma semente de mostarda que planta, cresce, todos vêm. Jesus fala que muitos naquele dia vão chamar e vão falar que fizemos outras coisas, fizeram muitas coisas em nome dele, e ele vai falar, eu não conheço vocês. Muitos vão tentar, muitos que seguiam a Jesus, mas não seguiam com a inteireza, com a integridade de todo o coração, o que acontece? Jesus fala, pelo fruto se conhece a árvore. Então a gente pega a palavra de Jesus e assemelha essa parábola que ele nos ensina. Então o reino dos céus é algo que é visível, amém? Então não adianta a gente falar algo e não ser. Então não adianta falar que eu estou aprendendo uma língua, eu estou aprendendo mandarim e nunca falar, tá? Tem que ser algo visível. Aí logo em seguida, então no verso 33, ele vai dar um outro ensinamento, ele fala fermento, ele é colocado ali. Fermenta toda a massa e ninguém vê. Por quê? Porque é algo interno, que as pessoas não veem. É igual a gente ensina no discipulado, igual a gente ensina para o novo convertido, tranquilo, é orgânico, é algo que Deus começa a fazer de dentro para fora. Não é eu colocando uma gravata, não é eu colocando um terno, não é eu colocando uma Bíblia debaixo do braço, não é algo que começa de dentro para fora. Aquele que mente vai deixar de mentir, como Paulo vai falar. Aquele que tem pensamentos ruins, vai sendo purificado, vai sendo levedado, por quê? Porque é uma porção só, e começa de dentro para fora, é algo interno, é algo que as pessoas não veem, é algo que as pessoas não entendem, e essa é a beleza do Evangelho. Então nós temos que entender que o reino de Deus se manifesta de uma forma visível, mas também de uma forma interna, aonde vai mexendo com toda a nossa estrutura. Você vai sentir coisas que de repente você não sentia, você vai perceber coisas que você não percebe, porque é de dentro para fora. E essa beleza, então, como nós começamos isso? Qual a primeira porta de entrada, de repente, para você viver isso, essa mudança? É quando nós pedimos para Jesus vir morar dentro do nosso coração. Eu sempre dou o exemplo do remédio de dor de cabeça, né? Quando eu vou conversar com uma pessoa nova ou visitante ela não compreende as coisas, eu falo assim, a gente é muito bonzinho não, bonzinho nem Jesus é, a gente é legalzinho. Então, de repente, suponhamos que você se achegue perto de mim e fale, eu estou com dor de cabeça, tá? Não o pastor, a pessoa Adriana, porque se fosse o pastor Adriano, a gente ia orar, e se você crer, né, Deus ia curar, Deus pode curar de qualquer enfermidade. Mas, de repente, digamos que eu sou uma pessoa limitada, mas eu sou uma pessoa legalzinha. Poxa, está com dor de cabeça? Na bolsa da minha esposa eu tenho um monte de remédio. Eu vou te dar um remédio para dor de cabeça. Olha só que legal. Eu te dou um remédio para dor de cabeça e do bom. Aí eu pergunto para você, eu dou o remédio para a pessoa que está com dor de cabeça, ela vai segurar em suas mãos, vai passar a dor de cabeça dela? Não. Mas ela vai ficar segurando o dia inteiro. Vai passar? Aí ela resolve pegar e ir mais além, ela vai pegar um teipo e vai grudar na testa o remédio. Vai passar a dor de cabeça? Quando que começa o processo de... Quando ela ingere, quando ela toma. Então, quando começa o processo de Deus, isso que nós falamos, que o reino de Deus é uma semente pequenininha de mostarda, e começa a crescer, todos começam a ver. Quando nós pedimos para Jesus vir morar no nosso coração. Romanos 10, se nós cremos com a boca, nós confessamos. Então, por isso que quase todo culto nós fazemos um apelo, perguntando se você quer aceitar Jesus. Ah, mas eu já aceitei um dia, de repente, você pegou e você expulsou isso, você vomitou esse remédio. É uma coisa que não tem problema nenhum, tá? Você aceitar Jesus todos os dias. Não tem problema nenhum nisso, tá? O problema é a gente acreditar que Jesus está aqui dentro, ele não está. Por quê? Porque quando Jesus está,
o reino de Deus começa a se manifestar, de uma forma externa e visível, mas de uma forma interna também, que ninguém está vendo, e ninguém precisa saber, você não precisa prestar conta para ninguém, amém? Então, como nós começamos isso? De repente, aceitando Jesus. Se você não aceitou, hoje é um dia propício para você aceitar. Hoje é onde nós celebramos o sacrifício de Jesus, o terceiro domingo, onde nós celebramos o sacrifício, a entrega dele na cruz, por morrer em nosso lugar, por levar os nossos pecados sobre si, e através desse sacrifício, nós temos direito ao perdão, nós temos direito à vida eterna, nós temos direito à salvação. Então, quando nós entendemos isso, você vai falar, uau, eu quero. E a gente não vai falar sobre o reino dos céus, tá? Mas só para você entender, Jesus também vai comparar o reino dos céus, é semelhante a um comerciante de pérolas, que busca uma pérola grande, e quando ele encontra, fala que ele larga tudo, ele vende tudo em troca daquela de grande valor, porque ele entende que aquela é preciosa, aquela é única e exclusiva, e ele faz isso. Não é diferente nas nossas vidas. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos ter esse encontro com Jesus, que é onde ele tem que ser a pérola de maior valor. Para quê? Para que uma vez nós, abrindo o nosso coração, permitindo que ele entre, confessando isso, as coisas começam a mudar. E vai ser, uma árvore não cresce do dia para a noite, ok? Se você for ver aqui no montezinho, aqui a gente brincou que é o Monte das Oliveiras ali, tem 3 oliveiras plantadas. Eu plantei com o Felipe uns 2 anos atrás. Está crescendo, está indo, está formando. Daqui a pouco vai ter oliveira, daqui a pouco vai dar azeitona ali, tá? Pegue, se você saber, quando for dar, você pode pegar. O que acontece? Às vezes a gente quer as coisas imediatista, e não acontece assim. A Bíblia deixa claro, mas tem um processo de transformação e de um crescimento, ok? Então essa é a parte linda e maravilhosa do fermento no lado bom. Agora a Bíblia, toda vez que a Bíblia vai falar de fermento, é uma conotação ruim, isso que nós precisamos entender, ok? Então, como eu falei, é algo tão sério, meus irmãos, que em todo Israel, na semana da Páscoa, durante uma semana, não se tem fermento, para não correr o risco de fazer errado e fazer um pão, fazer comida com fermento e a massa levedar. Por quê? Porque fermento na Bíblia é um símbolo, tá, de pecado, corrupção. E somente nesse trecho que nós lemos aqui em 33, o verso capítulo 13 de Mateus, tem a ver com a transformação do reino de Deus. Amém? Então, em vários momentos, a Bíblia usa o fermento como uma metáfora para o pecado, tá? A hipocrisia e a influência negativa que pode contaminar toda a comunidade, ok? Hoje vai estar servindo carne de pernil suíno com pimentão acebolado ali, está ali. Imagina um engraçadinho pega e vem só com um pouquinho de veneno. Não vai acontecer isso, tá? Perdão, vamos trocar exemplo, que não é um exemplo muito feliz, vai que você não vai comer, deixa lá, a cantina Taoishi, é a cantina, não põe muito sal. Digamos aqui que está a minha... Digamos que a minha água aqui, vai, aí vem uma criança e pega um negócio ali, um veneninho de rato ali, que não tem na igreja também, tá? Aí vem, pega e taca aqui. É um pouquinho só. Ela não precisa esvaziar a garrafa inteira de água. Ela pode só colocar um pouquinho aqui. E já corrompe toda a água. Tudo aquilo não pode mais ser bebido. Não pode ser mais distribuído. Tá? Então, o fermento é um símbolo de pecado, de corrupção, de hipocrisia. Ok? Jesus ele vai falar, Mateus 16, 6, ele fala assim, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus ele vai advertir seus discípulos sobre o fermento. É muito engraçado que eles estão viajando, porque eles esquecem o pão, e está faltando pão, e Jesus fala do fermento, eles estão falando, será que ele está falando isso porque a gente esqueceu o pão? Aí depois eles param e falam, não é sobre pão essa conversa, é espiritual essa conversa. Essa conversa não é sobre pães, essa conversa é de assuntos espirituais. Então, o fermento, nesse contexto de Mateus 16, 6, vai representar a corrupção espiritual e a hipocrisia religiosa. Por quê? Porque os saduceus criam em Deus, mas não criam na ressurreição. Os fariseus falavam algo, colocavam leis que Moisés não estipulou, mas só para eles se gabarem.
Porque nós não somos como ele, porque eu faço isso, eu lavo as minhas mãos antes do banheiro, lavo as minhas mãos quando saio, lavo as minhas mãos antes de comer, lavo 3 vezes as minhas mãos. E eles se gabavam disso, só que eram hipócritas. Jesus mesmo vai chamá-los disso, porque eles deixavam de fazer o que era principal, honrar pai e mãe, e não faziam aquilo. Então Jesus, ele está pegando e ensinando, ele está pegando, falando, olha, do fermento dos fariseus e saduceus, olha, saiam, se afastem, ok? Vai representar também maldade e pecado, tá? 1 Coríntios 5, 6 e 7, diz assim, não é boa a vossa jactância, ou orgulho, ou soberba, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Verso 7, lançai fora o fermento velho para que seja nova massa, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele está falando aqui de Cristo, colocando como Cordeiro Pascal, tá? O sacrifício perfeito. Então, dentro desse contexto, Jesus, ele é o Cordeiro da Páscoa, tá? Ele foi o sacrifício único e suficiente, mas ele está falando, olha, então dentro desse contexto do Cordeiro da Páscoa, se abstenham também de fermento, deixem as coisas e usem o asmo, tá? Usem o amargo, separando, fazendo uma separação clara. Verso 8, pois celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade, ok? Aqui Paulo está falando para uma das igrejas mais problemáticas que a gente vê na Bíblia. Eu vou estar lendo para vocês entenderem só um pouquinho. 1 Coríntios 5, verso 1, Paulo fala assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Era esse nível de imoralidade que estava acontecendo na igreja de Corinto, onde todo mundo profetizava, onde todo mundo falava em língua, e as pessoas se gabavam. Paulo tem que vir chegando com o machado na raiz ali e vir cortando, tá? E o que acontece? E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fostes tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Estava tudo ali. Deixa o cara estar saindo com a mulher do pai dele, está tranquilo. Importante é que a gente aqui, a igreja, a gente está profetizando, a gente está falando em língua. Não. Paulo fala, olha, deixa a velha massa fora, olha, se troque. Ele fala, como se fosse uma alusão ao novo nascimento. Deixar o passado, deixar as coisas velhas para trás, tá? Então não é bom o vosso orgulho, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então lança fora o fermento velho, para que você seja uma massa nova. Então nós precisamos ter um encontro com Deus, um posicionamento com Deus, aonde o velho Adriano não pode existir. Nós temos que chegar e ter um encontro com Deus, um posicionamento com Deus, aonde o antigo marido ruim, a antiga esposa, não podem existir, tem que trocar toda a massa. Pastor, mas ele é só um pouquinho. É um pouquinho levada toda a massa. Mas ele é só um pouquinho mentiroso, pastor. Mentira é algo sério, irmãos. Mentira é algo grave. Mentira é algo que tem uma filiação. Quem que é o pai da mentira, Jesus fala? Diabo. Irmãos, a mentira é tão grave que ela tem uma afiliação, ela tem um pai. Para de repente alguém adulterar, precisa de alguém que queira adulterar com ele. Para alguém roubar, precisa ter algo a ser roubado. Aí eu vou roubar aqui um negócio aqui, peguei, roubei. Não é assim. Para de repente a pessoa usar uma droga, ela tem que encontrar quem venda, tem que fazer escondido para não correr o risco de ser preso. Para a pessoa se embebedar, ela precisa de algo. Vou embebedar com água, vou encher a cara com água hoje. Não é assim. Agora, para mentir, você não precisa de nada. Você precisa ter uma cara de pau. Somente. Então, é um pouquinho, não, mas ele é um pouquinho mentiroso só. É uma mentirinha branca, não existe mentira branca, irmãos. Mentira é mentira. E os mentirosos não entrarão no reino dos céus.
Então o que nós entendemos? Que nós temos que deixar a massa fora. É isso que Paulo está falando aqui aos Coríntios. Não adianta, imagina, essa massa ia fazer sem fermento, errou, colocou ali, misturou, bateu, vai levedar toda a massa. Não tem como você separar, não tem como você procurar. Então é a mesma coisa o nosso posicionamento em Deus, ou é, ou não é. É simples assim. É crente, vai ser chamado de taxado de quadrado, de careta, é eles que estão taxando. De repente vai ter que abrir mão de coisas, sim, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse ganhá-la. Então, se nós não entendemos que não é um pouquinho somente, a gente tem que desfazer desse pouquinho, porque esse pouquinho estraga um todo. Não é assim que Jesus fala no Sermão do Monte? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo vai ser mau, e quão trevas há em você. Então nós precisamos entender que não é só um pouquinho. Meu filho é desobediente só um pouquinho, ele mente só um pouquinho. Mas o meu filho mais velho, ele fornica, ele adultera só um pouquinho. Não! Leveda toda uma massa, meus irmãos, e estraga tudo. Então, se nós não entendemos a importância disso, a gente vai levando. E isso é um princípio crucial. Lucas 16:10, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco é infiel no muito. Você não precisa de muito. Você precisa ter uma semente do tamanho de uma grão de mostarda. E Jesus falou ainda, ele é tão maravilhoso, que ele fala, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para esse monte sair, ele vai sair. Então não são grandes coisas, Deus não quer grandes coisas de você, Deus quer um coração entregue, onde possa plantar-se um grão de mostarda, isso venha crescer, crescer. Mas é difícil. Não, Deus precisa só um pouquinho de fermento do reino dos céus, que cair sobre a sua vida, vai levedar tudo, e vai ver uma transformação. Não tem como, irmãos, não tem como, é mais ou menos assim. A pastora não está aqui, ela está orando lá em cima. Antes de eu me casar, antes de eu me converter, quando eu não tinha uma aliança com a pastora, quando eu só namorava, infelizmente eu pisei na bola com ela. Tive vários outros casos. Eu me converti. Não foi a minha mão esquerda que se converteu. Não foi a minha mão direita. Não foi meus pés. Não foi o meu órgão sexual. Foi todo o meu corpo. Porque o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou fermento e colocou na massa em 3 porções e houve uma levedura, uma transformação. Não tem como a minha mão minha mão direita se converter, ela se converte, ela roubava, não vai roubar mais. E a esquerda está catando as coisas escondidas. Está dando para entender? Às vezes parece simples e ridículo, mas é isso. Não tem como a orelha escutar coisa boa e a outra ficar escutando fofoca. Vai captar. E olha só que maravilha, só temos uma boca. Não dá para sair água doce, água amarga da mesma fonte. É sobre isso. É sobre isso. Por quê? Porque um pouquinho só, irmãos, leveda. Vai lá com sua carteira venceu um dia só. O seguro não cobre. Você corre o risco de ser preso. Mas foi um dia. Passou. Porque tem um limite. Igual, antigamente a pessoa ficava 10 anos sem renovar a carteira, daí o Brasil parece que está tendo complicação agora. Né? A gente foi, o pastor Machado chegou, a dele venceu agora em 6, a gente foi lá, aí ele tem 70 anos, então eu não sabia, tem que fazer uma aula especial. A gente vai lá na terça-feira. Vai renovar por quê? Porque trouxe o passaporte, ele estava ausente do país e vai renovar. Mas quem está aqui, perde o Hagá, que se passar um determinado tempo, não consegue renovar, tem que começar do zero. Eu já ouvi isso. Mas é só um pouquinho, passou uma semana, pastor. Um pouquinho leveda toda a massa. Mas um pouquinho do reino de Deus também incutido em nós, começa a trazer uma transformação, meus irmãos. E essa é a beleza do Evangelho. Deus não está pedindo uma melancia, Ele está pedindo um grão de mostarda.
Ele não está pedindo algo grandioso, ele está pedindo um pouco. Se nós não pudermos um pouco prestar atenção, igual um exemplo, agora a gente vem para o culto aqui. Dá vontade no banheiro, assim como dá vontade, irmãos, para mim e para você. Eu tenho o mesmo organismo, eu não sou um extraterrestre. Né? Tomar muita água dá vontade no banheiro. Mas eu pergunto para você, se a gente em 2 horas de culto, a gente não conseguir ter reverência a Deus, porque nós viemos à igreja cultuar quem? A Deus. Nós cantamos para quem? Para Ele, para Deus. Nós ministramos a palavra de quem? Dele. Se nós chegamos à igreja e nós não conseguimos ficar 2 horas quietinho, sentadinho, concentradinho, tem um fermento estranho aí, irmãos. Por quê, pastor? Porque quando você vai assistir X-Men, quando você vai assistir Vingadores, você fica lá 3 horas. Não sai nem para comprar pipoca. Nem para ir no banheiro. Agora eu pergunto para você. Na ficção eles salvaram o mundo, mas na realidade, quem salvou o mundo e deu a vida por você? Não foi o Homem de Ferro, não foi o Capitão, eu ia falar Capitão Aranha. É a junção, tá? Do Capitão América com Homem-Aranha. É o herói novo que vão lançar daqui 2 anos. E o que acontece? São exemplos simples, irmãos, mas é um princípio. É um princípio. Ah, mas faltou só um pouquinho, só um dia, pastor. Não, ninguém morre se faltar um dia na igreja, de maneira nenhuma, irmãos. A gente não prega isso, a gente não ensina isso. Mas, pergunto para você, se a gente chegar a semana inteira atrasado no trabalho, aí chega com Deus, a gente quer largar a porta, Ele entende, Ele é amoroso. Não tem problema nenhum, ninguém também vai para o inferno chegar atrasado, irmãos. Mas se está levedando toda a massa, não é um dia, não é um caso isolado, tocubetes, mas há uma constância, alguma coisa errada tem que se deixar essa farinha de fora. Tem que jogar toda essa massa fora. Ah, então você está falando para me descartar? Não, a massa. Você descarta a massa, porque não dá para você separar fermento sem fermento, e pega uma massa nova, e começa. É assim no nosso casamento, é assim nas nossas vidas, é assim no dia a dia. Amém? O fermento também ele se compara a uma doutrina corrupta. O que acontece? Paulo, quando está ensinando e escreve a igreja na Galácia, ele fala também a mesma citação, um pouco de fermento leveda toda a massa. Por quê? Porque estava acontecendo ali ensinamentos corruptos, que não são a doutrina de Cristo. Ah, mas é um ensinamento só. Ah, eu não acredito que Jesus ressuscitou. É um pouquinho só, irmão, leveda tudo. Leveda tudo. Ah, mas eu não acredito nos dons. É um pouquinho só, irmãos, leveda tudo. Paulo, quando está escrevendo aos Gálatas, está falando um pouco de fermento leveda toda a massa, é por causa de uma doutrina estranha. Ah, mas eu não entendo, eu não acredito no arrebatamento. É um pouquinho só, leveda toda a massa. Você não acredita, peça para ter experiências com Deus, peça para Deus falar. Vai vir um anjo para você e vai mostrar para você em sonho como vai ser o arrebatamento. Mas a gente não pode andar com dúvida. Não podemos andar com dúvida. Quantas coisas eu me acheguei a Deus, era novo na fé, e eu não entendia. Eu fiz prova com Deus. Deus respondeu. Por quê? Porque senão um pouquinho de fermento ia levedar toda a massa. E estragar. Tinha coisas que eu não entendia na Bíblia. Eu perguntei para Deus, Ele me respondeu. E supriu. Talvez você possa perguntar para um líder, talvez você possa perguntar para mim, e talvez não supra. Mas existe um que é suficiente. E eu vou ter o maior prazer em te ensinar, e te explicar, te mostrar, porque a igreja não é uma lavagem cerebral. Até que você entende, você fala, uau, agora eu entendi. Então está resolvido. Ou se eu não entender, pelo menos vou deixar você na cara do gol, para você pegar e falar, não, a hora que eu quiser eu vou chutar. E está tudo tranquilo, por quê? Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Amém? Então, olhando pelo lado bom, um pouco de fermento é o poder transformador do reino de Deus. Ok? O reino de Deus, ele cresce de uma forma silenciosa e poderosa. Você não precisa mostrar, você não precisa provar,
você precisa ter, e ele vai crescendo de uma forma silenciosa. É assim que o fermento trabalha na massa sem ser visto. Tá? O Evangelho age no coração das pessoas e transforma as vidas de maneira silenciosa, mas eficaz. Tá? Então, quando eu e você nós permitimos que o Espírito Santo de Deus nos transforme dia após dia, irmãos, você vai ser melhor que ontem. Amanhã você vai ser melhor que hoje. Por quê? Porque é um pouquinho só. Mas eu não tive uma experiência, eu não vi um anjo. Não precisa. Mas eu não senti um arrepio. Não precisa. Você precisa crer e obedecer o que diz a palavra do Senhor. É suficiente para começar a transformação, ok? Pequenas ações têm grande impacto. O fermento é pequeno, mas influencia toda a massa. Pequenos gestos de fé e obediência podem causar grandes mudanças em nossa vida e ao nosso redor, ok? Desde que eu voltei do Brasil, eu tenho compartilhado, eu compartilho isso para fortalecer a sua fé, assim como outras pessoas, tá? Eu não sou a última bolachinha do pacote, tem muitas pessoas que são usadas por Deus, tá? Que são usadas por Deus. Semana retrasada, a gente estava lá na conferência japonesa de pastores, né, o Nihon Pentecoste, foi o 60º ano, né, e a gente foi porque veio o pastor Teru Hayashi ministrar, e a gente juntou e fomos lá, fomos com algumas pessoas. E estava lá, e teve um dia, a última noite que a gente dormiu lá, eu não consegui dormir, né, e geralmente quando eu não consigo dormir é porque Deus quer falar algo no meu coração, então já, Deus, o que o Senhor quer falar? E é interessante, porque aqui eu não estou numa igreja, eu não estou no meu ambiente, então eu não conheço as pessoas. Mas Deus me deu duas visões, assim, dois flashes claros, que não tinha como não saber, porque Ele mostrou até a cor da roupa da pessoa. A outra eu sabia quem era, porque eu tinha conversado com ela, a gente tinha se apresentado, é uma pastora chinesa, que cuida de uma igreja lá em Tóquio. E essa outra, eu lembro por causa da roupa dela e por causa da estatura dela, ela é uma mulher alta, uma japonesa alta de cabelo curto. Só tive um flash, irmãos, mas pelo pouco que tem levedado o reino dos céus e tem atingido, eu falei, Deus quer falar. Só que foi muito estranho o sonho, irmãos. Era mais ou menos assim, sonho não, flash. Eu vi essa japonesa sentada com o pé assim, com um saco preto na boca. Eu falei, meu Deus, não me diz nada. Não me diz nada isso aí. Eu vou falar que a moça estava com o saco preto, estava ali. Aí eu falei, Deus, me dá discernimento. É um pouquinho só. E se a gente deixa e corre, ela vai crescendo. Aí chegou no louvor, na parte da manhã da última ministração, aí Deus começou a falar. Aquilo que ela estava consumindo, tirando as forças e a esperança dela, mas ia vir um sopro de vida. Eu não falo japonês fluente, tá? Então, nós estávamos com nossos amigos lá, estava o Kendi, estava a irmã dele lá também, e a gente foi com ela. A hora que eu comecei a falar isso, tinha sido na noite anterior, a ministração Teru Hayashi tinha tido um mover do Espírito Santo muito sugoi ali. Os japoneses foram tocados, choraram, caíram, né? Foi muito sugoi. E o que acontece? Depois que ela falou assim, foi muito sugoi a ministração, e depois que acabou isso, eu recebi uma ligação, onde eu fiquei mal. Aí ela foi contar também que ela não conseguiu dormir até as 3 horas, que foi o horário que eu fui começar a dormir depois. Eu falei, olha só como é que Deus te ama, porque Ele me colocou você, eu vi você, e eu comecei a orar por você. E aí eu não sei o que você estava sentindo, mas eu vi um saco preto, uma conotação ruim, está dentro do sonho, e ela assim, como se tivesse um saco, ela respirando aquilo, sugando aquilo, tragando aquilo, deixando ela mal. Aí ela falou, essa ligação que eu recebi, aí as lágrimas começaram a correr, essa ligação que eu recebi foi a pessoa que veio e falou, e eu fiquei mal, tipo, tudo aquilo que eu recebi, puf, eu falei, uau, mas aí eu vi Deus fazendo o processo inverso, soprando fôlego de vida, a gente pôde orar por aquela japonesa, e ela foi restaurada, entende? É um pouquinho, Deus não vai fazer, Ele age do jeito que Ele quer. Às vezes, um exemplo, como a gente sempre fala aqui, hoje a Heloísa ministrou, às vezes vão entrar pessoas por aquela porta, e não precisam ouvir sobre fermento, irmãos. Aí ela pensa, o que eu estou fazendo aqui? Aí você também pensa, eu também não preciso ouvir sobre fermento, não cozinho. E aquela pessoa não está precisando ouvir sobre fermento, de repente, talvez, nesse dia. Mas aí a gravação fica guardada, fica registrada no aplicativo, ela assiste depois. Aí o que acontece? Ela precisa de um abraço. Aí você só está com o sentimento, eu preciso dar um abraço. Aí você fala, mas é pouco. De repente, aquele abraço, quando você vai abraçar ela, a pessoa vai grudar igual gruda um urso, que bicho que agarra forte, um koala. Vai fazer assim, você não vai entender, mas porque é Deus ministrando, porque nós somos o quê? Corpo. Nós somos corpo, onde há um cabeça que é Cristo.
Você é as mãos, os olhos, a boca daquele que nos escolheu, como eu preguei 2 semanas atrás, como nação eleita, sacerdócio real. E através do nosso abraço, talvez do seu abraço, mas vai começar um pouquinho o sentimento. Você fala, ué, o quê? É um pouquinho que vai e leva toda a massa do reino dos céus agora, tá? E aí aquela pessoa vai sair impactada. Talvez ela nem lembre da palavra, mas foi um pouquinho de fermento que Deus colocou no teu coração, você foi lá e colocou, e levedou toda aquela massa vai sair diferente, vai voltar diferente para a casa dela. Você crê nisso? Só que às vezes a gente pensa, espera que de repente a oportunidade, irmãos, não é todo mundo que talvez vai ser um pastor, não é todo mundo que vai pregar, não é todo mundo que vai cantar, e está tudo tranquilo. A gente precisa encontrar o nosso lugar dentro do corpo de Cristo, e começa com um pouquinho, você sendo fiel num pouquinho, você começando a dar os primeiros passos no pouquinho, e as coisas vão começar a acontecer. A minha oração tem sido para Deus, Deus não vai ter reservas aqui, eu não vou estar preocupado com a minha reputação, eu não vou estar preocupado com as pessoas vão pensar, eu estou preocupado em fazer o que o Senhor mandou fazer. Mas não começou assim do dia para a noite, eu sentindo isso, não, foi pouquinho, irmãos. Eu já contei várias vezes meu testemunho, quando era líder de célula, as pessoas vinham doentes atrás de mim, eu falava, o que eu tenho a ver com você? O que tem, quem mandou não escutar? Sua mãe que saiu no frio, não colocou agasalho e pegou resfriado, não tenho culpa que você está com dor de cabeça, está resfriado. Aí Deus falou, você tem sim, você é responsável, você é o líder de célula, vem cá. E a gente começa a orar, por dor de cabeça, por câncer, por pneumonia, por tudo, porque é um pouquinho de fermento que começa a levedar toda a massa. Mateus 13:33, só que o oposto disso, também é perigoso, irmãos. Há uma passagem somente, há um lugar na Bíblia, onde a conotação do fermento é boa, o restante todo é ruim. Por quê? Porque é um pouquinho só, mas é uma mentirinha só, é um enganinho só, não, eu estou sendo falso um pouquinho só. Leveda toda a massa, toda a massa, toda a massa, ao ponto de nós não reconhecermos Jesus. Você sabe, poucos fariseus se converteram. Nicodemos, todo o restante, não, porque toda a massa estava levedada. Não permitiram um pouquinho de fermento cair, fermento do reino dos céus e mudar. Judeus se converteram, mas não na proporção que era para todo mundo estar lá e hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu, porque é um pouquinho só. Eu conheço pessoas, e você sabe isso se você estudou matemática, não era matemática, era que tem um ângulo e esquadro, geometria. Irmãos, é um pouquinho só, traça uma linha, depois você compra no Hakuen como é que chama o negócio de ângulo? Eu não sei, aquele negócio meia lua assim, transferidor de graus, transferidor, pega 0 graus e pega 1 grau, está do ladinho. Eu não estou falando 0 graus e 90 graus, que é assim, você já distingue de cara. Pega 0 graus e 1 graus, começa assim, irmãos, começa assim. Sabe quando você vai ver que está tão distante? É lá na frente. Muda 1 grau na rota de um avião para você ver, muda o destino, porque é um pouquinho só de fermento dos fariseus. Então, se nós não entendermos isso, se nós não ansiarmos e não desejarmos uma transformação, uma cura, uma libertação, a gente vai estar caminhando ali. Aí quando vai ver, há caminhos que parecem direito aos homens, mas o seu fim é de morte. Você quer chegar no fim para descobrir que estava errado? Você quer chegar lá no fim da sua vida e perceber que você viveu uma vida toda errada? Você quer chegar no fim do seu casamento e saber que você tinha uma auxiliadora boa, idônea do seu lado? Para quê? Você quer saber que chegar no fim da vida lá, quando você estiver chorando em cima do caixão do seu cônjuge, chorar, falar, vem até que era bom, nunca lembrou uma data de aniversário minha de casamento, mas ele sempre comprava presente, ele sempre servia em casa, porque era o modo dele demonstrar amor, irmãos. Era a linguagem de amor dele, servir, elogiar, dar presente. Mas ela queria que lembrasse da data. Vai esperar chegar lá no fim, porque é um pouquinho, leveda toda a massa.
Não é assim quando você fica chateado com uma pessoa e você não perdoa logo de cara? É uma coisinha boba. Ele só sentou no seu lugar, pegou o seu mentor, pegou o dinheiro e não pagou, é só essas coisinhas pequenas. Aí de repente você vai aqui, você encontra ele na igreja. Você não senta do lado dele. Levera toda a massa. Aí você não resolve isso, é um pouquinho só. Quando vai ver, você está sentando lá no fundo. Não resolveu isso? É um pouquinho só, levera toda a massa. Você vai estar pedindo para trocar de culto, mas aqui só tem um culto. Por enquanto. Aí você vai pedir para trocar de igreja. Porque é um pouquinho só. Aí o que vai acontecer? Aí você, sem saber, Deus é tão bom que te ama e quer te lapidar, que Ele vai colocar no coração do irmão, de mudar para a igreja também, vai arrumar um curso, vai fazer alguma coisa. Aí eu pergunto, resolve? Eu falei para você, só tem um modo de resolver esses problemas de relacionamento. É você congregando na Mac Moon, na Moon Church, onde não tem pastor, onde não tem presbítero, não tem diácono que fica falando para você, não tem nada, mas também não tem ninguém. Vai lá ser feliz sozinho. Você lê o que você quer, se não quiser não lê, se quiser orar, ora, se não quiser não ora, se quiser adorar, adora, se não quiser não adora. Vai lá, vai ser você e você. Olha que lindo, ó. Você não vai ter problema. Porque nós fomos chamados para nos relacionarmos. É bíblico, não é bom que o homem viva só. Vou fazer uma companheira, uma auxiliadora idônea que o auxilie. Mas se nós não entendermos que isso, irmãos, levera toda a massa. Quem comprou casa aqui outro dia estava vindo. Ficou a última fatura no Core. Tipo assim, ficou uma semana da fatura da EIU, um exemplo. E a EIU falhou e não mandou o RAGAC. A pessoa não pagou. Foi comprar casa? A fatura da EIU estava constando. O crédito não foi avaliado, não foi. Por quê? Por causa de uma fatura de 3.000. É um pouquinho só. Levera toda a massa. É um pouquinho só. Está dando para entender? Eu conheço pessoas que estragaram o motor do carro, porque não trocaram óleo. Homens, não é nem mulheres, são homens. Um homem foi andando. Quando foi ver, travou. Não tinha nada dentro do motor, tinha uma pasta preta lá que não. Mas é só trocar óleo, é relativo. Não tem nada a ver. Não, é o motor do carro. É sério. Então, se nós não entendermos isso que Jesus falou, Paulo vai e replica, e aplicarmos na nossa vida, o diabo vem tentar atacar um pouquinho de fermento nas nossas vidas, irmãos. É um incômodozinho, é um negocinho. Por isso que a gente fala, e por isso que Jesus falou de uma maneira sábia. Você tem alguma coisa com o seu irmão, vai ter com ele. E não resolve. A igreja vive assim hoje. Por quê? Porque ela não quer se queimar. Ela vai ter com todo mundo. Você viu fulano? Vamos pegar o presbítero Anderson. Você viu que estranho vir de azul e terno vermelho? Tênis vermelho? Você viu o presbítero Reni? Tem que ser igual aquele presbítero lá de branco. Você viu? Pode isso, o presbítero vir de tênis vermelho e azul? Pode. Gente, eu estou cansado de dar toque. Olha, um exemplo. Esses dias eu estava lá na conferência japonesa. Tinha um pastor que ele estava com um botão. Não, ele não estava com o botão assim, ele estava assim. É antiético. Não é antiético, tem uma palavra certa, por favor. É deselegante. Por quê? Um terno de 2 botões, você abotou o de cima. E deixa o de baixo. Aí, não ficou mais. Não ficou diferente? Não ficou diferente do ter abotoado de baixo? Isso é regra de etiqueta masculina. Você vai ver o presidente da república, ele vai estar lá, com um botão só. Se tiver um botão só, irmãos, é um botão só que você vai abotoar. Se tiver 3, é o botão do meio. Se tiver 2, é o botão de cima. Agora, eu sendo pastor, eu amando a pessoa, você acha que eu vejo isso, eu vou pegar e chegar com os 2 pés nele? Sim ou não? Não, mas eu vou chegar de uma forma educada, cortês, e falar, olha, é deselegante. Poxa, obrigado, pastor. Eu durmo tranquilo. É uma coisinha simples. A pessoa vai ser grata.
Mas agora adianta eu falar para todo mundo que ele botou errado e está feio? Não. Eu tenho que chegar nele. Mas é um pouquinho só. E de repente a gente começa com hábitos ruins, mas é um pouquinho só. Criticar, murmurar, reclamar, é um pouquinho só. Você já parou para pensar que de repente se você está vendo é porque Deus quer que você faça? Tem coisas que Jesus perguntou para os seus discípulos, o que estão dizendo a meu respeito? Olha, o que tem aí para comer? Ah, tem 5 pães e 2 peixes. Ok. Jesus vai. E se a gente não se atentar, o diabo está lá lançando um pouquinho de fermento todo dia. Se a gente não limpar, um exemplo também, eu não como, a pastora já sabe, se ela faz o problema é dela. Deixou o negócio lá de fora, do dia para a noite, destampado, eu não como. Vai saber, casa, limpinho, talvez não tenha barata, não, a barata só vem quando tem visita, né? Nunca aparece, aí o dia que vem a visita, vem ela abençoada, aí você tem que ir. Eu não como, porque pode ter passado um bicho, pode ter passado um negócio, eu não como. Cubra, proteja. Um outro exemplo. Sexta-feira passada eu fui fazer um aconselhamento com um casal de outra igreja. Cheguei às 2h, saí de lá às 5h. No outro dia acordei sábado, ainda fui fazer as coisas e tinha outro aconselhamento 2h. Está tranquilo. Foi para isso que a gente foi treinado. Só que naquele dia foi o dia que nevou. E eu não estava na minha casa. Na minha casa tem uma garagem coberta. É bom, tá? Se você tiver condições, invista nisso, que isso é bom. Eu não sei mais o que é ter o vidro com gelo. Então, eu não tenho mais sprayzinho para derreter gelo. Eu não coloco mais nada, eu não tenho nem espátula para tirar, porque não foi. Só que acontece, na casa deles não tinha. Gente, 5h não estava fácil para ninguém, não. Aquele frio, eu lá raspando o negócio, e nada de sair, e tinha congelado. Não estava só neve que você faz assim, estava congelado. Aí foi pegar a pazinha de brinquedo lá que tinha de plástico e fomos lá, é o que tem. E foi. Deus não falou nada. Dormi 5 horas, fui acordar, tinham pedido uma ajuda de noite para mim, eu falei, se der eu vou, mas aí passou a hora, não consegui acordar 9h. Aí eu acordei e Deus começou a ministrar. Você viu a importância de ter uma cobertura? Eu ingênuo, né? Falei, sim, né? Não precisa descongelar, não vai congelar, né? Ele falou, não, cabeçudo. Tem uma cobertura espiritual. Eu falei, Você consegue entender, Adriano, o que é ter uma cobertura na sua vida, os pais, uma cobertura espiritual, uma cobertura na empresa e você está protegido? Eu falei, não precisa ficar lá no frio, lá raspando gelo congelado. É um pouquinho só. Eu só fiquei um dia, bem no dia que eu fiquei, até 5h nevou e congelou. É um pouquinho só, trincou não, congelou tudo, irmãos. E eu não estava preparado porque não usa mais isso. Mas é um pouquinho só que acontece nas nossas vidas. Quando vai ver, se você não tira esse fermento, ou se você não tira essa massa velha, você não consegue escutar nem o nome da pessoa que você está chateada. Começa não sentando perto, aí depois começa a se afastar, aí depois começa a não querer estar no mesmo lugar, sim ou não? Vai ter um aniversário, que legal, vai todo mundo, olha! Mas quem vai? Fulano. É um pouquinho só, revela tudo. Você começa a se excluir, porque você não se desfez uma massa velha. E o que acontece? Vai chegar ao ponto que você não consegue nem ouvir o nome da pessoa. Aí tomara a Deus que você seja solteiro e você não se apaixone pela pessoa do mesmo nome. Pensou? Pensou aqui? Tem que se resolver, porque é um pouquinho só. Pastor, mas eu falto posicionar. Então posiciona, irmãos. Não, mas está ali. Imagina você ser casado com uma pessoa, você casado agora. Essa pessoa te ama, mas 99% ela te entrega, 0,1% deixa ela ser livre. Você aceitaria isso? Você casado com uma pessoa que te ama 99,9%, mas 0,01% ela é livre. Você aceitaria casar com uma pessoa assim? Não. Não, amor, olha, você tem 365 dias. A gente vai estar junto, vai dormir junto, mas um dia só. Deixa eu dormir fora e fazer o que eu quiser? Você aceitaria?
É um pouquinho só, irmãos. Um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Se isso não for tirado, se corrompe um todo. Quantas pessoas boas, irmãos, que eu já convivi, cresceram junto comigo, mas não tiraram a massa velha um pouquinho só. Hoje não estão mais no nosso meio. Porque era um pouquinho só. Não se tirou. E vai se perdendo. E é isso que está acontecendo. Pedro tinha um pouquinho só. De orgulho ainda. Era dos fariseus. Jesus ensinando, olha, retirai de vós, guardai-vos os fermentos fariseus. Eu morro por você, junto com você. Os outros não, mas eu morro. Pedro. Era um pouquinho só, irmãos. Aí o que acontece? Ele vai lá, volta a fazer o que ele fazia antes. Imagina a cara e o pensamento de Pedro, tendo o temperamento que ele tinha. Jesus vai até ele, colocar o fermento do reino dos céus. Olha só, isso é bíblico, Uma mulher, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que coloca fermento em 3 porções. Eu só estou zoando agora, tá? Não vai espiritualizar. Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro, você lhe ama? Pedro, você me ama? Ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, me ama? Ama, apacenta os meus cordeirinhos. Ama, apacenta os meus cordeirinhos. Ele foi lá colocar o fermento do reino dos céus de novo, porque ele tinha sido corrompido por quem? Por Satanás. Pedro andava com Jesus, era discípulo de Jesus, era um dos íntimos de Jesus, viu, eu não sei se ele estava no dia do batismo de Jesus, talvez ele pudesse não estar, talvez ele ficou sabendo, mas no monte da transfiguração, ele ouviu o próprio Deus falar, esse é o meu filho em quem eu tenho alegria. Ele viu Jesus com o corpo glorificado, e ainda assim, falhou, porque é um pouquinho só. Não é a gente não está falando para um desviado, a gente não está falando para um ateu, a gente está falando para a igreja, porque um pouquinho de fermento leveda toda uma massa. Vocês estão entendendo? Amém? Então, irmãos, não foi do dia para a noite que você começa a orar, você começa a ler a Bíblia, são atitudes pequenas de fé, voltando para o fermento bom, tá? São atitudes pequenas em oração, são atitudes pequenas em amor, vão fazer toda uma diferença, ok? Nós devemos ser esse fermento no mundo, qual? O de Mateus 13:33. Jesus nos chamou para sermos sal e luz. Como fermento, nós devemos levar transformação à sociedade, irmãos. Você tem que mudar o ambiente onde você está, não ser o contrário. Aí eu entrei lá, que prova, só eu estou lá e cristão. Poxa, seja você a diferença, começa a ser educado. Não sente a roda dos escarnecedores. Não seja influenciado, mas influencie. Foi para isso que nós somos chamados. Você começar a influenciar as pessoas ao nosso redor, ok? Nós estamos influenciando o mundo e as pessoas ao nosso redor, ou nós estamos sendo influenciados por ele? Gente, é um pouquinho só. Eu vou dar mais uma apertada. Eu, quando me converti, a gente foi da água para o vinho, assim, 8,80. Nem revista alternativa a gente pegava, porque tinha anúncios lá de lingerie, de coisa, a gente se absteve de tudo. A gente passou um bom tempo sem ver nada na TV. TV não é do diabo, tá? É o que você vê nela que pode ser ou não. Um pouquinho só disso levedou toda a massa. Aqui. E houve uma conversão assim radical da nossa vida. Eu não me arrependo disso. Não me arrependo disso. Mas o que acontece? Eu joguei todos, já falei isso algumas vezes, joguei todos os meus CDs japoneses fora. Tinha um último, irmãos, que eu estava tentando negociar com Deus. Eu tinha ganho da pastora, um relógio da Tom Country. Ela pagou 40 mil, baratinho, 40 mil, o cara. Era azul. Não era preto com branco, era azulzinho e tinha o símbolo lá do yin e yang lá, discretinho, azulzinho claro. Passei no encontro, Deus falou, falei, poxa, mas eu ganhei dela, do meu amor. Não era nem pelo valor. Deixei separado, não comecei a usar. Até o dia que ele falou, mas... Aí eu comecei a negociar com ele, falei, não, eu vou vender. Por que eu estou falando? Porque yin e yang, você sabe, né, aquela bola assim, aquele círculo, com um negócio assim, aí uma pontinha preta no branco e uma pontinha branca no preto.
É um pouquinho do mal no bem e um pouquinho do bem no mal. Isso não existe. O caráter de Deus é santo. Então, por isso, isso é uma aberração, tá? Vamos chamar assim. E Deus falou isso, mas falei, não é preto e branco, é azul, meu. Azul claro com azul escuro. Aí tá. Gente, eu não era líder, eu não era pastor, não tinha nenhuma função na igreja. Mas ele começou, o Espírito Santo falar, porque é ele quem convenceu-me do pecado. E essa é a beleza, porque é um pouquinho de fermento, é de dentro para fora. E foi. Aí eu peguei e falei, eu vou ir vendo. Poxa, vendo. Dou dinheiro, ainda fala assim, dou dinheiro para fazer a ação social. Aí o Espírito Santo falou, você vai vender algo que não é bom para você? Eu falei, esquece essa ideia então, Senhor. Ficou lá. Teve um dia que eu coloquei no bolso e fui trabalhar. Quem sabe o que é quiricô? Quiricô é as rebarbas dos tornos. Tá? É a rebarba do torno. Vai lá, peça, usina e vai a rebarba e cai. É o famoso quiricô. Eu estava lá. Num dia o Espírito Santo me pegou. Eu peguei, chorei. Aí no outro dia eu peguei aquele relógio, coloquei no bolso, taquei lá no carrinho de quiricô para ser reciclado. Acabou. Era um relógio só, mas era um pouquinho de fermento que ia levar a massa para o lado contrário. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente pensa que Deus está exigindo muito grandes coisas de você e não é. Deus quer um pouquinho só do fermento de 13:33 de Mateus, para que as coisas comecem a mudar na nossa vida. Pastor, mas ela não muda, o marido não muda. É um pouquinho só, irmãos. Pega esse fermento hoje, coloca no teu coração e você vai ver as coisas começarem a mudar. Está aqui a prova. Pergunta para a pastora quem ia ser eu sem Jesus na vida. Ela começa, né? Ela já avacalha, já chuta o balde. Ia ser um traficante de pessoas, tráfico humano. Para, não é assim também, né? Há uma boa. Eu não era igual a você, mas também não é assim. Mas é verdade, irmãos. Infelizmente, pessoas que de repente arrumam desculpa para não estar na igreja, não procuram outra igreja, e estão se desfazendo famílias. É triste isso, porque é um pouquinho só de fermento, leveda toda uma massa. Amém? Então, qual fermento tem agido na nossa vida? Um fermento que nos permite e leva a pecar e nos contamina? Ou a gente tem deixado ser transformado pelo fermento do reino de Deus? Se há fermento velho na nossa vida, irmãos, isso precisa ser mudado. Isso precisa ser desfeito, como Paulo fala. Ok? Então nós precisamos entender da importância. Nós precisamos entender, como Paulo fala, um pouquinho de fermento levará toda a massa. Lança aí fora o fermento velho, para que você possamos ser uma massa nova. Amém? Então, o fermento, em toda a Bíblia, tirando Mateus 13:33, tem uma conotação ruim. Representa pecado, corrupção e se espalha. É isso que você tem que entender. O fermento leveda toda uma massa. Mas do lado bom, do lado do reino dos céus, representa o crescimento do reino de Deus e a transformação, a cura e a libertação. É sobre isso. Então, que nós possamos entender isso e sondar o nosso coração. Nós temos mania de dividir a nossa vida, né? É engraçado, às vezes a gente até faz essa oração. Entra nessa área da minha vida. Você é um só, irmãos. Você é um só. Quando você entrega a sua vida, você entrega uma só, você só tem uma. Mas a gente quer entregar o lado problemático. A gente quer entregar o casamento. As finanças ainda não. A gente quer entregar isso, entregar aquilo, a gente vai partilhando. Entrega de uma vez, irmãos, deixa o fermento do reino dos céus cair assim, ó, puf. Vai ser todo um todo. Só que o oposto disso também é negativo e é destruidor. Então, que nós possamos nos levantar como homens e mulheres que, se tiver um fermento velho, vai deixar fora. E vai se levantar e falar, Deus, eu quero esse fermento. Eu quero esse fermento que comece algo de dentro. E por que é tão sério, irmãos? Por que é tão sério? Um exemplo. E a gente conclui aqui. Voltando aos princípios, porque é assim, o reino dos céus é estabelecido, tem princípios, mas o reino das trevas copia. Satanás copia e cola. Por que é tão abominável o fermento dos fariseus, saduceus, da igreja de Corinto? Por quê?
uma pessoa que é arrogante, orgulhosa, está aqui dentro. Ninguém percebe. Ela dá risada para você, vem cá, primo. Ah, não, deixa vir, você está elegante. Ele também está, mas ele tem tênis vermelho. Pera aí, tá? Ele está elegante com tênis vermelho, ele está diferenciado. O fermento dos fariseus, ninguém vê, sabe por quê? Porque é aqui dentro. De repente, poxa, presbítero, obrigado, você é um homem de Deus, hein? E eu estou pensando no tênis dele. Feio que eu nunca usaria. Estou falando, cogitando, só ilustrando. Ninguém precisa ver, eu vou estar dando sorriso para ele e os meus pensamentos falando alto. Ô presbítero, depois você pode dar a prova do N para mim? Poxa, obrigado, se não fosse você, viu? E a gente está pensando, mas aqui dentro, está levedando toda uma massa que ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém percebe, a gente pode estar sorrindo. Você pode estar sorrindo para sua esposa, você pode estar sorrindo para seu marido, você pode estar sorrindo para seus filhos, mas de repente aqui dentro, o fermento dos fariseus está só levedando, ninguém vê, obrigado. E a gente não percebe. Agora é diferente o oposto, se for uma semente de grão de mostarda do inferno, que cresce. Uma hora cai, uma hora as pessoas vão ver lá o mentiroso, não mente na igreja, mas mente lá fora. Ah, tá dando golpe. Talvez não dê nos irmãos, tem um temorzinho, mas dá lá fora. Uma hora vai brotar e vai ver. Mas o fermento, ninguém vê, irmãos. Hoje a pessoa está dando abraço, você dando tapinha nas costas. E ninguém está percebendo. Então isso é muito sério, isso é grave, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Por quê? O crescimento promovido pelo fermento para representar a expansão do evangelho ao redor do mundo tem um efeito também poderoso. Só que Satanás faz o contrário. O pecado então é como esse fermento que, sem que ninguém veja, corrompe e depois vai inchar. Por isso você vê, poxa, mas a pessoa estava aqui, não ia na igreja? Ia, mas tinha um fermento, e tinha um fermento velho que não se desfez. Por isso, irmãos, não é todo mundo que está na igreja que é crente. Por isso que não é todo mundo que está no Japão que é japonês. Por isso, não é um carro, você morando na sua garagem, dormindo na sua garagem, você não vai virar um carro. Se não tiver um pouco do fermento do reino dos céus, não há transformação. Mas o oposto também é verdadeiro. Se Satanás conseguir colocar um pouquinho só de fermento do inferno, leveda toda uma massa. Amém? Eu te convido a se colocar de pé. E eu quero orar por você, e eu te convido a pegar esse fermento do reino dos céus e colocar na tua vida para que isso venha gerar ainda mais transformação. Você sabe aonde não tem manifestado o reino dos céus na sua vida? O Espírito Santo já tem falado ao teu coração aonde precisa se manifestar, o que precisa haver de mudança. Mas eu também convido a você a estar vindo hoje diante dessa oportunidade e deixar todo o fermento velho, deixar todo o fermento que leveda toda uma massa, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas, como sois de fato sem fermento, pois celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Sabe quando nós celebramos? Quando nós deixamos o fermento velho. Quando o fermento velho ainda está no nosso meio, não há celebração, irmãos. Há só tristeza, há desgosto, há decepção, há murmuração. Mas quando nós rejeitamos ele, nós temos motivos para celebrarmos. Com os asmos, pode até ser amargo, mas da sinceridade e da verdade. Eu quero orar por você, e eu te convido, você que deseja dessa porção de fermento do reino dos céus, para que continue a transformação na sua vida. De repente você identificou áreas que falta mudar, eu quero orar por você, juntamente também com você, que quer deixar uma massa velha, onde precisa de uma transformação, onde você deseja celebrar. Eu quero te dar essa oportunidade, eu te chamo à frente para que a gente possa orar com você. Venha aqui à frente, não perca essa oportunidade. Um pouquinho só levera toda a massa e estraga, mas um pouquinho só do fermento do reino dos céus há uma transformação, irmãos.
É para isso que nós fomos chamados. Para não sermos como éramos antes de conhecermos a Cristo, mas para que cada vez mais sejamos parecidos com Ele, irmãos. Isso é ser edificado, isso é amadurecer, isso é crescer. Que você possa ser conhecido como uma pessoa só, que o teu sim vala tanto que as pessoas venham confiar, que a tua palavra vala tanto que as pessoas venham confiar, que você possa ser conhecido como uma pessoa diferenciada, porque há o fermento dos reinos dos céus sendo derramado hoje sobre a sua vida. E essa transformação vai acontecer, irmãos. Mas se você precisa deixar, deixe hoje toda a massa velha e celebre com pães asmos, mas da sinceridade e da verdade. Amém? Eu convido os líderes para estarem orando. Coloca a sua vida diante de Deus. Rejeite toda a massa velha hoje, mas pegue da porção dos céus, pegue da porção do fermento do reino do Senhor, do reino dos céus. Para quê, irmãos? Para que você tenha uma vida sobrenatural, meus irmãos, para que a sua vida, a sua família, você veja essa transformação. Rejeita hoje fora toda a massa velha. Deixa uma massa nova vir sobre a sua vida. Há um Deus que te ama, há um Deus que restaura, há um Deus que restitui, há um Deus que transforma. Não permita você é uma pessoa tão linda, tão talentosa. Não permita que isso se perca por causa de um pouco de fermento dos fariseus, dos saduceus. Rejeita isso hoje. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Menos de mim. Talvez você sonha tanto em ser usado por Deus, mas permita ser derramado sobre a sua vida um pouquinho de fermento do reino dos céus. E você vai ver Deus começar a usar a sua vida de uma maneira tão intensa. É através de oração, através de um sorriso, através de um abraço. Não permita que as mentiras do diabo venham roubar isso da sua vida. Você faz parte de um corpo. Você faz parte de um corpo a qual tem um cabeça. E você foi chamado para manifestar e externizar a bondade, a esperança, a salvação, a paz, a alegria. Não permita se perder por causa de um punhado de fermento dos fariseus. Rejeita essa massa velha hoje. Tira isso hoje do teu coração, da tua vida, e permita vir o fermento do reino dos céus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua. Diminua, que Ele apareça, e
eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Você pode colocar a mão no teu coração e repetir comigo essa oração? Senhor Jesus, eu rejeito nessa manhã e eu lanço fora todo fermento velho, para que eu seja uma nova massa, para que com isso eu celebre a festa, não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Agora você com uma outra mão você faz assim: eu tomo posse do fermento do reino dos céus, e eu declaro sobre a minha vida a fermentação que vem do alto, para que eu seja transformado e cada vez mais eu pareça com o meu Senhor, em nome de Jesus. E amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, Deus. Amém.